O Chiquinho, ele dá aula pra vocês? Dá ou não dá? Sabia que em 99, na decisão, eu estudei com o irmão do Chiquinho, o Arthur? Que é um professor de história famoso também, né? Tu sabe que naquela aula, primeira aula de história de 1999, tu acredita que até hoje eu lembro os povos gregos que dominaram a Grécia Antiga, cara? Jônios, Aqueus, Dórios e Eólios. Agora que estranho, como é que eu posso lembrar, depois de 15 anos, da primeira aula de história que eu tive? Chamou atenção? Não, é porque o Arthur ele usava uma técnica chamada mnemotécnica. Naquela época, hoje ele usa uma aula muito mais moderna que aquela, mas naquela época ele usava mnemotécnica, que é por repetição. Só que não era uma repetição, ele ficava assim 30, 40, 50 vezes repetindo a mesma frase. Tanto que eu não sei de onde cada um veio, eu não sei depois o que aconteceu, eu não entendo nada daquela história daquela época, mas eu sei que os povos gregos que dominaram a Grécia Antiga foram Dórios. Cara, que loucura, né? Como é que pode depois de 15 anos, né? Cuidado, a repetição ela pode até gravar alguma coisa, mas ela não vai te deixar bom naquilo, né? Certo? O Arthur, depois vendo isso, modificou um pouco a aula dele é mais moderna. Loucura, loucura. Ô galera, olha só um pouquinho, agora eu vou dar aquela aula toda, depois eu vou liberar a pergunta. E já vou liberar a pergunta agora, aliás, olha só que loucura que eu tenho pra falar. Todo mundo fala em caloria o dia todo, né? Todo mundo fala em caloria o dia todo. Isso talvez deturpe a ideia original de caloria. Não dá mais, galerinha. Eu vou ler para vocês, é só esse cantinho que não está iluminado, está na penumbra. Uma caloria é a energia necessária para aquecer 1 grama de água, H2O pura, de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Pode perguntar. Então, quanto mais água gelada, toma mais caloria de carro. Que bacana, vamos fazer uma questão sobre isso no final da aula. É só ser assim, dá pra emagrecer. Tá, já vamos calcular o quanto nós vamos emagrecer tomando água. Porque se beber água mais gelada... Perfeito, já foi. Mais alguma pergunta, galera? Só que a quente também. Aí, ó, olhando pra cá, que pergunta óbvia qualquer ser humano normal faria? Lê ali que tu vai ver, tem uma pergunta ali que não tem como não fazer. Professor, por quê? Mas quanto é uma Não pode ser de 0 a 1. Professor, por que é de 14,5 para 15,5, professor? Por que não pode? Por que não é de 99 para 100? Por que não é de 90 para 91? Por que não é de 25 para 26? Quem foi o babaca que disse que era de 14,5 para 15,5? Esta é a pergunta natural que todo mundo que lê essa frase me faz. Embora em algumas turmas eu já tive que subir na parede até sair essa pergunta. Lá e aqui foi na tampa. Alguém olhou, peraí, que porcaria é essa? Eu só estou te contando isso para que quando tu for para o ensino superior tu não me chame de mentiroso. Porque aqui no ensino médio não importa se é de 14,5 para 15,5, de 1 para 2 ou de 99 para 100. A gente diz mentirosamente aqui no ensino médio que uma caloria é a energia para pegar 1 grama de H2O e fazer a temperatura variar 1 grau, não interessa da onde para onde. Mas não é uma mentira absurda, tá? Por exemplo, para esquentar água de 99 para 100, vai ser 1,00 alguma coisa. Não vai mudar muito. Para esquentar água de 1 para 2, vai ser 0,99 alguma coisa. Então não é uma grande diferença. Mas esse detalhe vai permitir eu fazer um comentário quando eu chegar em calor específico. Bem legal. Antes vamos para o laboratório virtual. Não mexam nos equipamentos. Aqui eu tenho um corpo de massa 10 gramas. Um corpo feito de um material X. Como eu gostaria de entender o comportamento térmico deste material? Para isso eu usarei uma máquina chamada calorímetro. Adivinha o que o calorímetro faz? Mede quantidade de calor. Experiência 1. Usando termômetros em contato com o corpo e o calorímetro, eu joguei 100 calorias para esse corpo e medi a variação de temperatura que ele sofreu. Peguei o final e a inicial e fiz final menos inicial. Deixa eu ver, peraí. Sim. 25 calorias, pode ser? 25 graus Celsius, perdão. Deixa eu ver se tu entendeu. Agora experiência número 2. Eu vou usando o calorímetro jogar 200 calorias para esse cara. 50. Oh yeah! 50. Terceira experiência, o que tu faria? 300.
legal, fica gostoso de pensar, né? Olha. 1000. O leigo olhando isso, mais uma vez ele pensa, que idiota, que esse narigudo está me ensinando essa coisa óbvia. Não, é porque um gênio da ciência olha para isso e pensa, putz, que grande oportunidade de criar uma nova grandeza física. Uma grandeza chamada capacidade, que é só pegar a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura. Qual dos experimentos eu deveria fazer para achar a capacidade térmica adequada? Vamos pegar o primeiro? Vamos pegar o quê? E dividir pelo? Mas se eu tivesse feito com a experiência 2? Ah, é isso que é importante perceber. Para que vocês percebam que o resultado que vai surgir desse experimento não depende da quantidade de calor que eu usei. Não, quando eu dobrei, dobrou e vai dar igual o resultado. Não depende. Não depende da variação de temperatura. Porque para cada quantidade de calor tem uma variação de temperatura específica. Engraçado, já aconteceu coisa parecida em outras físicas, né? Não sei quem é o material. Isso vai vir ao decorrer da aula. Quanto é que deu então? 4 o quê? 4 o quê? Em cima era caloria. Por grau Celsius embaixo. Cara, vem comigo. O que será que significa dizer que este corpo tem uma capacidade térmica de 4 calorias por grau Celsius? Que se eu jogo 4 calorias, aumenta um grau. Né? Quando a gente joga, esquenta, lembra? Se eu jogo 8 calorias, retiro 12 calorias. 4. Abaixa 3, né, galera? 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Abaixa 3. Tudo bem pra vocês? Show de bola. Se eu jogar para esse corpo 1234,2 calorias, aí tu joga na fórmula e faz a conta. Por isso que o ninja faz a conta. O cara que só sabe de cabeça é meia boca. Por isso que é importante o cálculo, para quando não for um número redondo, a gente poder jogar os valores e brincar de matemática básica. Foi tranquilo até agora, né, cara? Conceito de capacidade térmica, que é muito importante na física, foi tranquilaço. Imaginem vocês, agora que é a parte bonita da aula, imaginem vocês que eu pego este mesmo corpo, o mesmo material, porém um corpo com 100 gramas. Eu vou para o laboratório fazer a mesma pesquisa que eu fiz com outro corpo. Vou jogar uma quantidade de 100 calorias e vou medir a variação de temperatura. Tu acha que vai esquentar mais ou menos? É, a galera do dia a dia sabe intuitivamente, quanto maior massa do corpo, mais difícil é aquecê-lo. Quem faz macarrão sabe disso em casa. Vai fazer o miojo só para ti, tu bota um fundinho de água, esquenta, tá fervendo em 1 minuto. Vai fazer macarronada para a família, bota um montão de água, demora pra caramba para ferver. Já que o corpo tem quantas vezes mais massa? 10. Vai esquentar quantas vezes menos? 10. Ou 25 vezes 10, né? 2,5. Né? Eu falei menos, né, galera? A água, quantidade grande de água, esquenta mais difícil que quantidade pequena de água. Tudo bem para vocês? Se eu jogo 200 calorias neste cara, Sim. olha, 7. 2 mais 6, 8, 10, 7, 20, parabéns, tu foi rápido, só que olha só, não foi vezes 10? Então é vezes 10, né? Então, certo? Isso, tu foi na marra ali, foi show. Tudo bem pra vocês? Aconteceu igual lá na outra. Antes de eu terminar, a galera já tava botando triplo ali. Calma. Por isso que a aula não é decoreba, a aula é raciocínio, é participação, é olhar, pensar e interagir. Gostei. Porque jogando 10 vezes mais energia, esquenta 10 vezes mais. Assim como daqui 2, 3 vezes mais, 3 vezes mais. Tá beleza? Tem que olhar para os números, tu vê. Olha como a aula não tem decoreba, a aula é só lógica o tempo inteiro, cara. É o tempo inteiro te fazendo raciocinar. Não uso mnemotécnica nas minhas aulas, nunca usei, certo? Galerinha, só um pouquinho. Quero calcular a capacidade térmica deste cara. Qual experimento eu devo usar? 1, 2 ou 3? Qualquer um.
Por que corpos feitos do mesmo material X estão apresentando capacidades térmicas diferentes? Claro, é natural que ele exija 10 vezes mais energia para variar 1 grau, o mesmo 1 grau. Concorda comigo? Deixa eu ver se tu entendeu o significado físico disso aqui. O que significa 40 calorias por grau Celsius? Só isso. Precisa de 40 calorias para variar 1 grau Celsius. Entrego 80 a mais. Retiro 400 calorias. Menos 10 graus. Beleza? 1238,7. Faz a conta na fórmula, o ninja sabe fazer a continha, substitui os valores, é dividido, passa multiplicando, blá blá blá. Bom. Legal. Uma pessoa normal olha para isso e pensa, que idiota, 10 vezes mais massa, 10 vezes mais capacidade térmica, e daí? Mas o gênio da ciência não. Ele olha para isso e vê nisso a oportunidade de aumentar o conhecimento humano. Ele vê a oportunidade para desenvolver uma nova grandeza física chamada... Sim, vamos calcular o calor específico, já que é diretamente proporcional à capacidade térmica com a massa. Uma boa maneira de calcular calor específico é pegando a capacidade e dividir pela... Vamos chamar esse corpo de corpo A, vamos chamar esse corpo de corpo B. Para o corpo A, qual é a capacidade calor específico? Vamos ver. 4, parabéns, 4 calorias por grau Celsius, dividido por 10 gramas. Quanto é que dá? 0, caloria por grama grau Celsius. Calma, calma. O que significa isso? Que cada 1 grama para variar 1 grau exige 0,4 calorias. Por isso que 10 gramas exige 4 calorias. Cada 1 grama para variar 1 grau exige 0,4 calorias. Se fosse em vez de 1 grama, 10 gramas, daria os 4 que deu naquele corpo de 10 gramas. Faz para mim para o corpo B, vamos ver, corpo B. 40, 100, que vai dar quanto? 4. Vai dar 0,4, tá vendo? Tem que dividir para interagir junto aqui, ó. Ué, que estranho! Por que 2 corpos diferentes estão dando o mesmo calor específico? Porque é do material, isso vem do material, é porque eles têm o mesmo material, só por isso que eles estão dando iguais. Então tu vê que interessante, uma parte básica da calorimetria, saber que capacidade térmica é para corpo, cada corpo tem a sua capacidade térmica, enquanto o calor específico é uma grandeza para materiais, para substância. O homem doente que já mapeou o calor específico de tudo quanto é coisa que tu pode imaginar, do diamante ao ouro, da bosta de vaca às outras coisas. Quando eu falo bosta de vaca, a galera que eu tô rindo, tô brincando, mas é fundamental saber o calor específico da bosta de vaca. Um produtor de adubo usa bosta de vaca aquecida com ureia e uma série de outros componentes para fazer o adubo. Ou seja, eu vou ter que esquentar a bosta de vaca. Para saber quanto custa esquentar a bosta de vaca, eu preciso do Czinho da bosta de vaca. Por exemplo, o Czinho do alumínio é um que eu gravei, que é 0,217 calorias por grama grau Celsius. 0,2. Nosso corpo é pau. Nosso corpo é praticamente feito de água, né? Então eu te pergunto, é mais fácil esquentar alumínio ou água? O alumínio esquenta mais rápido. Qual é o calor específico da água, meus amigos? Isso eu comecei a aula com ele, né? 1 caloria por grama. Já que a água tem um calor específico maior que o do alumínio, esquentar água e esquentar alumínio é mais fácil, porque exige menos energia. Tudo bem para vocês? Só que aí eu pergunto, olhando para aquela definição inicial e olhando para o Czinho da água, o Czinho da água é sempre exato? Não, né? O Czinho da água lá no curso superior vai variar com a temperatura. Aqui no ensino médio só é que ele é constante. É por isso que eu comecei a aula com a definição de caloria. Para tu lembrar que 1 caloria por grama grau Celsius é o calor específico aqui. No ensino superior tu teria que usar uma função
para o Czinho, ficaria uma função composta, a matemática ia encrencar, por isso que só no curso superior a gente trabalha com isso. Pois não. Que é isso? Tá ótimo, vamos mandar bala. da água de qualquer material. Quer um? Não, que é constante. Não. Os materiais todos, o calor específico dele varia com a temperatura. Só que varia tão pouco que no ensino médio a gente considera eles constantes. Varia pouco mesmo, então não é uma mentira absurda que eu estou comentando aqui, certo? Tu vê, manda. Olha só, qual que é aquela temperatura mesmo que é mais usada? Fahrenheit, né? No mundo científico é o Kelvin. Tá, Kelvin. Só que na calorimetria a galera usa graus Então, Celsius. isso que eu te perguntar, vamos supor que eu fosse estudar fora do país e fosse aprender física. Eu ia estudar em graus também? Provavelmente se fosse Inglaterra ou Estados Unidos ia ser graus Fahrenheit no começo. Ou Kelvin, porque variação em Celsius e variação em Kelvin dá igual. Então aqui 4 calorias por Kelvin é a mesma coisa que 4 calorias por grau Celsius. Provavelmente em Kelvin. Ô galerinha, tu vê, quando eu vejo meus colegas ensinando pra galera essa parte, via de regra, eles começam ensinando por essa parte aqui, quer ver? Ó? Pega a ideia de capacidade térmica, multiplica ambos os lados ΔT, pega a ideia de calor específico, multiplica ambos os lados por M, isola numa matemática ultra básica, aí sim surge o quimacete. O quimacete, que é chamado de calor sensível, porque dá para sentir a variação de temperatura, ele é oriundo de 2 conceitos físicos anteriores, fundamentais de tu entender. Não me adianta nada o aluno saber fazer quimacete e não entender o que é capacidade térmica, o que é calor específico. Pasmem vocês sabem que eu faço vestibular todo ano, né? Eu faço vestibular todo ano, primeiro para provar para mim mesmo que eu tenho competência de ser professor de física e matemática. Qual foi a última nota que você tirou? Em matemática, olha só, cara, eu me magoei muito com esse último vestibular. Em matemática eu fiquei com 9,8. Sempre tem uma questão que eu não assinalo, porque eu nunca fiz pra medicina. Passou? Eu fiquei em 262 no geral, certo? Mas eu não estudei nada das outras matérias, não absolutamente nada. E outra, eu não faço só, eu não dou preferência para prova de física e matemática, eu faço como um aluno. Eu divido o meu tempo de prova em todos, não é covardia, né? Eu faço como fosse um aluno. Outra, eu nunca assinalo algo que eu tenho dúvida. Nunca. E vocês não podem. Porque quando tu assinala uma coisa errada, anula uma certa, e tua nota despenca. Então tu só pode ir naquilo que tenha certeza. Essa é uma dica básica para quem vai fazer o vestibular da UFSC, né? Aliás, eu acredito que todos vocês sabiam disso, é óbvio, só estou chovendo no molhado, é óbvio. Então olha só, física, cara, que é a matéria que eu me sinto mais confortável, eu não olhei, eu não acreditei na minha nota. Eu tirei 8,8, fiquei muito puto. Tirou menos de matemática. E sabe por quê? Porque eu errei o item. Isso não acontecia há anos. Eu assinalei um item que não valia. Aliás, mentira. Teve um item, cara, que falava o seguinte, ó. Até hoje eu não me conformo com isso. Pena que eu só vi muito tempo depois. Eu vi muito tempo depois, senão eu teria pedido um recurso. Andar de salto alto é equivalente a andar num plano inclinado. Eu fiquei testando. Eu também fiz. Eu já andei de salto alto em muitos carnavais. E eu moro numa ladeira. Então pra mim foi fácil perceber que é totalmente diferente, que a mecânica do caminhar é totalmente diferente. Na ladeira lá de casa, eu meio que quero cair toda hora. E no salto alto, já que o salto está amarrado no meu pé, né? Eu compenso com a inclinação aqui e eu não fico querendo cair, não fico querendo acelerar a minha velocidade quando eu caminho, né? Certo? Outra, lá na ladeira de casa, quando eu desço a ladeira lá de casa, o meu pé não está amarrado na ladeira. E o salto alto, o teu pé está amarrado na ladeira. Concorda comigo? Então, fisicamente, eu não aceito, jamais aceitarei, porque eu fiz diagrama de corpo livre, depois estudei em casa, falei com outros físicos, porque eu sei que eu sou humano e erro, né? Falei com outros colegas e nenhum deles aceitou o que a UFSC aceitou como verdadeiro, que é a mesma coisa. Fisicamente, caminhar de salto alto, descer uma ladeira, é igualzinho. Sabe, posso colocar minha pessoa, posso? É que assim, ó, eu vi um programa uma vez que falava o seguinte, o certo do salto alto, tu não pode botar o peso no calcanhar, porque isso pode dar um distúrbio na tua coluna mais tarde. Então o certo é forçar na ponta. E o descer a ladeira é a mesma coisa, quando tu tá descendo, tu bota a força na ponta do pé. Então eu fui por essa lógica, eles falaram. Mais ou menos assim, eu pensei que... Eu pensei que Não tem problema nenhum. Eu não, gente, ó, vocês acertaram e eu errei. Certo? Mas olha só, Bem-estar ajuda. quando tu caminha de salto alto,
Tu não sai acelerando cada vez mais rápido. O peso não está te empurrando para baixo. E na ladeira, sim. Me perdoem, olhando para uma física um pouco mais avançada, olhando para as forças agindo no pé, não é igual, jamais será igual. Nem para quem caminhar, desça uma ladeira descalço e depois anda de salto alto, tu vai ver que a tua forma de andar é totalmente diferente. As forças envolvidas no fenômeno são diferentes. Mas é aquilo, né, cara? O que adianta o bosta do Otávio que não tem nem diploma falar isso, né? O que os doutores de física da UFSC aqui. Porém, ano passado caiu uma questão dessa coisa, na questão discursiva. E falava assim na letra B, ó. Calcule o calor específico do corpo. Eu não resisti, né, cara? Eu, além de ter calculado, eu deixei claro. Mas é importante falar que tem uma questão, um erro conceitual importante na questão. E mostrei, claro. E mostrei. Olha, calor específico não é uma grandeza de um corpo, é uma grandeza de uma substância. Então, quando os senhores pedem para calcular isso, vocês estão, né, deturpando o conceito. E gabaritei. Porém, no gabarito que saiu, não saiu que tinha um erro na questão, porque eles têm o ego foda, eles não são que nem eu que falo, eu sou bosta, eu erro mesmo, sou humano. Eles não, eles são PhD-deuses. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu digo, se um aluno meu não entra na medicina por causa disso, eu vou atrás do cara que fez a prova. Eu quero falar com ele, bicho, me explica isso, como é que tu cometeu um crime com a física desse? E tem aluno meu que ia passar em medicina e não passou por isso. Porque um pontinho, cara, tu sobe mais de 100 posições, cara. É um absurdo, certo? Mas tu vê que legal, né, cara? Os fodões da UFSC que fazem a prova do vestibular, às vezes não sabem a base da base, cara. A base da base. Tu vê como tá estranha a coisa, né? Muito louco isso. Agora, olha só que massa aquilo que tu falou, cara. Aquilo que tu falou da dieta. Eu quero fazer um exemplo daquilo, por favor. Olha só que questãozinha bacana nós temos aqui para começar a discutir o que macete. Tem tudo, acho que tu fez aquela questão para ter perguntado isso, hein? Fizesse? Página 104, exercício 6. Uma raridade. Estou resolvendo a mesma questão dos 2 terceirões, só porque ela é muito didática essa questão. Nossa personagem, é volume 2, tá, galera? Nossa personagem soube por uma amiga que uma nova dieta sugeria que beber meio litro de água fresca, 22 graus Celsius, poderia provocar a queima imediata de 100 calorias. De acordo com nossos conhecimentos de calorimetria, se a perda de calorias fosse devido unicamente ao aquecimento da água pelo corpo, haveria muito mais energia para se queimar. Levando-se em conta que a água que tomamos após o equilíbrio térmico do nosso corpo atinge 37 graus Celsius, se beber meio litro de água após a queima imediata das 100 calorias, ainda deveria ocorrer a queima adicional em calorias de... Tu concorda, cara? Se eu tomo água gelada, se a água não entrasse em equilíbrio térmico no meu corpo, eu ia morrer de hipotermia? Se eu tomar água a 10 graus e a água não for para a temperatura do meu corpo, eu vou começar a ficar com frio, eu vou morrer de hipotermia. Então, quando tu tomar água gelada, depois de um certo tempo, a água caindo no estômago começa a se esquentar. E chega na temperatura do corpo, que internamente é 37 graus. Então, a questão está honestíssima, né? Vamos ver quanta energia, além das 100 calorias, deveria ter sido queimada? Meio litro de água, quantas gramas? Uou! Cezinho da água. 1 caloria grama grau Celsius, é a própria definição de caloria, né? Variação de temperatura, temperatura final. A questão falou, temperatura inicial. 22, ó, água fresca, nem gelada é, imagina se fosse água gelada. Q igual 500 vezes 15, 15 vezes 5, 75. Ou o cara tomar meio litro de água fresca, perde 7.500 calorias. Como a questão já falava que perdia 100, tinha que perder a mais ainda 7.400. Letra E. Mas pra gente botar, pra gente raciocinar sobre isso, eu perguntarei primeiro a vocês. Quantas calorias vocês gastam em média por dia? 2.000. Não, 2.000 é o que a gente consome, mas o que gasta é
bem mais, que a gente anda até no ato respirar. Não, cuidado, se tu gastar mais do que tu comeu, tu emagrece obrigatoriamente. Se tu comer mais do que tu gastou, tu engorda obrigatoriamente. É a lei da conservação de energia. Claro que também tem a ver com hormônios, com o funcionamento do organismo de cada pessoa, com a genética. Eu vou perguntar de novo. Quantas calorias tu consome por dia e, portanto, tu gasta mantendo o teu peso, mais ou menos? 2.000. Galera, não pode ser 2.000. O cálculo está dizendo aqui que se tu toma um copo d'água, tu perde 7.500 calorias. Esse cálculo é verdadeiro, porra. Então, se tu tomar um copo d'água, tu vai ter que comer 3 vezes mais do que tu come para não emagrecer. Não viaja. É 2.000 quilocalorias. Tu consome, meu querido, 2 milhões de calorias por dia. Porra! E sabe quanto é que um sonho de valsa tem de energia? São 50 quilocalorias, 50.000, porra! Ou seja, tomar meio litro d'água não consome energia nem de 1/3 de bombom. Então nunca ninguém vai emagrecer tomando água. Só se beber 5 Vai morrer desidratado. Desidratado. Se tu entupir de água, tu morre, cara. Tem muita gente que se suicida assim, se entupir de água. Eu fico de cara que vocês não estão lendo as coisas do dia a dia. É famoso isso aí. Tem um babaca dessa televisão que ele pega 3 garrafas de 1,5 litro e faz assim, ó. Ele derruba 4,5 litros pra dentro. Se ele não cuspir aquela água, ele morre, gente. É uma coisa de biologia básica. Eu achava que vocês lembravam da osmose e tal, aquela história toda. Então, ó, esse cara faz essa brincadeira, daqui a pouco ele cospe a água toda, que se ele não cuspir, ele morre. Tá beleza, galerinha? Água em excesso mata. Eu achava que vocês sabiam disso, que é básico, né? Biologia básica. Fala sobre biologia sobre isso. Mas olha que legal. Agora tu descobriu que não é 2.000, cara. É 2 milhões de calorias por dia. Certo? Então tomar água emagrece? Pô, não efetivamente, né? Não efetivamente. Ajuda, mas pra quem tá contando 7,5 calorias. Pode tomar uma bala depois, comer uma balinha. Balinha daquelas, babalu não pode, babalu já tem 20 calorias. Se quiser chiclete, tem que ser sem açúcar, senão já estourou. Beleza? Isso meio litro d'água, pô. Agora faz sentido buscar emagrecer assim? De jeito nenhum. Mas tem física por trás da questão. Aquilo que tu falou tinha física, cara. Muito legal. Lembra do lutador de sumô, né? Quantas calorias? 40.000 quilocalorias. 40 milhões de calorias do lutador de sumô. Certo? Aliás, vocês viram a pesquisa que foi anunciada essa semana, feita na Inglaterra com 65.000 pessoas acompanhadas durante 6 anos? Que comer 7 porções de vegetais e frutas por dia, em média, diminui em mais de 40% a chance de morrer de qualquer doença em qualquer faixa etária. Quantas? 7 porções de frutas e verduras por dia, em média. Não quer dizer que é todo dia. Pode ficar 2 dias sem comer e depois se entupir de fruta e verdura, certo? Cara, é assustador. Não foi com 1 ou 2 pessoas, tá, galera? Foi com 65.000 pessoas acompanhadas durante 6 anos. Ou seja, é batata isso aí, não tem jeito. Comer frutas e verduras diminui a chance de morte em qualquer faixa etária. Pai, faz a feira, pai. Chega na segunda-feira, faz a feira e vamos fazer essa galera comer bastante coisa verdinha. Ó, eu não sou a favor do vegetarianismo, tá? Eu só estou te dizendo a coisa da pesquisa. E ele não falou que é para parar de comer carne, tá? Ele só falou que tem que implementar a tua alimentação. Eu te falo isso, cara, porque eu adoro fruta e verdura e eu como muito pouco. Eu, depois dessa pesquisa, vou tentar fazer minha feira na segunda-feira para comer a semana inteira. Beleza? Você quer fazer a primeira feira na segunda-feira. Valeu, galerinha. Ai, meu Deus! Ó, a aula do século XXI, ela só vai acontecer se vocês lerem isso. E o amigo fez um comentário importante. Professor, então aquilo ali é a tarefa? Não. Aquilo ali é a tarefa para a aula do século XXI. A tarefa da aula de hoje é fazer os exercícios de calorimetria. Certo? Muito obrigado. Estou indo nas carteiras. Você quer fazer a primeira feira na segunda-feira. Depende da movimento vegetal e Por que não comida? Ó, as frutas e verduras têm que ser frescas, tá? E eu recomendo que vocês leiam sobre a pesquisa para mais detalhes.